Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Um procedimento médico com resultado morte, um sonho e uma vida interrompidos. O médico responsável pela cirurgia de lipoaspiração e de abdominoplastia foi processado e recentemente indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Como segue esse processo? Eu sou Etel Corrêa e este é o Fato em Foco. Hoje nós conversamos com a advogada Ingrid Rosa, que está à frente do processo movido pela família. Olá, seja bem-vinda, doutora Ingrid. Obrigada, Théo. Doutora Ingrid, explica pra gente, primeiro, como que tramitou esse processo, quais foram as medidas tomadas assim que a família procurou pela senhora. Então, na verdade, o inquérito ele foi instaurado após o senhor Isaías, né, viúvo da Lidiane, procurar a autoridade policial e abrir um boletim de ocorrência. Tendo vislumbrado ali na situação da cirurgia algum erro, algum equívoco por parte da equipe médica, ele buscou a ajuda policial. Após isso, foi aberto o inquérito, e onde eu entrei na atuação do caso desde o início, e nós fomos levantar as provas de que realmente não havia sido uma morte simples decorrente do procedimento estético. Então, no curso do inquérito foram ouvidas mais de 18 pessoas, foram apreendidas as imagens das câmeras da clínica, e o principal, que foi crucial aí para a gente conseguir demonstrar que realmente houve um erro por parte do médico, que foi a exumação cadavérica do corpo. A informação também que a gente teve, na época que eu cobri esse caso, é que a rapidez com que essas medidas foram tomadas é que foram muito importantes para conseguir fazer prova, não é isso? Sim, na verdade, nesse caso, nós tivemos que correr contra o tempo mesmo, porque a Lidiane, após o óbito, ela não teve o corpo encaminhado para o Instituto Médico Legal. O corpo foi encaminhado para a funerária, para o trâmite de sepultamento. Então, ela não passou pelos exames de plano após o óbito. Então, nós precisamos ali, pós o óbito, correr para conseguir. A gente conseguiu, tivemos ainda a sorte de, nos dias posteriores ao sepultamento, ter chovido em Brumadinho, onde ela foi sepultada. Então, isso colaborou também para a conservação do corpo, e no momento em que foi submetido em plenas condições aí. E o que foi comprovado por esses exames que a senhora pediu? O que ficou comprovado foi que, ao contrário do que foi atestado na certidão de óbito, ela não teve a causa-morte de embolia pulmonar, sim de anemia aguda, resultante da grande retirada de gordura. Então, na verdade, o que aconteceu foi que ela foi submetida a procedimentos ao mesmo tempo, a áreas de lipoaspiração, e que acabou superando o limite máximo de gordura que poderia ter sido retirado. Então, isso foi o que ocasionou a morte dela. Só para lembrar, a Lidiane ela fez uma lipoaspiração e uma abdominoplastia. São procedimentos que muito frequentemente as mulheres fazem concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu aí, de acordo com as investigações, foi uma imperícia desse médico? Sim, sim, porque o Conselho Federal de Medicina, ele estabelece um limite máximo de retirada de gordura de 7%. E o laudo atestou ali mais de 10% de gordura retirada. Então, realmente, além disso, ela também foi submetida à cirurgia ainda com balão gástrico no estômago, objetivando emagrecer. Então, quando ela foi submetida à cirurgia, o peso ideal para a cirurgia, então, que acabou acarretando aí esse excesso de gordura que levou ao óbito. A família alega que também acredita que houve negligência durante os momentos em que ela passou mal na clínica. Isso também ficou comprovado? Então, na verdade, as investigações seguem em relação a isso. No indiciamento ficou comprovado as questões que a perícia médica apresentou, mas as investigações em relação à falha no socorro dela, elas seguem,
porque realmente foi um lapso temporal muito grande do momento em que ela sai da cirurgia, já reclamando de dores, já sentindo falta de ar, e um socorro que só veio após a parada. Então, já por volta de 18h30, ela saiu da cirurgia às 13 horas. Então, realmente, vários pedidos de socorro ignorados pela equipe médica. Não pela equipe médica, no momento nem tinha médico lá, pela equipe de enfermagem. Então, isso aí a gente também vai continuar buscando comprovar e a responsabilização nesse sentido também. Doutora, eu me lembro, na cobertura desse caso, que o doutor Lucas Mendes, ele alugava o espaço na clínica. Cabe aí uma responsabilização também da clínica por não ter algum responsável para acompanhar essa paciente ali, já que havia somente o corpo de enfermagem, ou não? No caso, aí, o alvo seria somente o doutor Lucas. Olha, né, nós entendemos que sim, cabe responsabilização também da clínica, que vamos buscar até também na esfera civil. Ele alega que ele aluga o espaço lá, mas lá realmente ele não aluga somente para procedimento, ele atende lá, o consultório dele é lá. Então, a gente caracterizando ali como realmente o local de trabalho dele, e nós sim vamos buscar demonstrar aí também a responsabilidade da clínica. Doutora, o doutor Lucas, ele se pronunciou porque a família me disse que em momento algum o médico entrou em contato com eles, mesmo após o óbito da paciente. Sim, em momento algum não houve contato dele ou de alguém da sua equipe ou algum corpo jurídico. Desde o óbito da Lidiane em dezembro, a família ficou sem nenhum tipo de retorno por parte dele, sequer para perguntar se estava precisando de alguma coisa, algum suporte no funeral, nada. Lembrando que a Lidiane deixou 2 filhos menores de idade e uma filha maior especial, então em momento algum houve por parte do médico ou de algum representante seu nenhum tipo de suporte ou sequer algum pedido de condolência. E no processo, a senhora pode dizer se ele manifestou? No processo ele se manifestou, ele constituiu a defesa, ele acompanhou o processo, prestou depoimento e acompanhou os demais andamentos do processo, mas falar com a família ou com a nossa equipe de advogados, nada. E ele nega a negligência? Sim, até esse último andamento do indiciamento, né? A sua defesa até se manifestou no sentido de pedir arquivamento, porque realmente ele não reconhecia nenhum tipo de imperícia, nenhum tipo de conduta da parte dele que pudesse ter resultado na morte da Lidiane. O que o inquérito e os exames, né, do IML já comprovaram o contrário. Como é que a senhora vê esse indiciamento? É algo que é inédito ou é raro acontecer? Então, esse indiciamento não é inédito, mas sim é algo raro. Nós temos visto muitos casos aí, né, das mulheres morrendo, submetidas à cirurgia plástica, e infelizmente é muito difícil comprovar, é muito difícil a gente conseguir a responsabilização do médico. São casos raros, pontuais, mas tivemos sucesso aí. Infelizmente não traz a Lidiane de volta, mas nós vamos em busca de justiça e esse indiciamento, sem sombra de dúvida, é uma vitória para a gente, para a família. Como que segue esse processo agora? A Polícia Civil indiciou, isso é encaminhado ao Ministério Público e aguarda-se uma denúncia? Como é que funciona agora? Exatamente. Então, encaminhado o processo, o Ministério Público vai avaliar o inquérito e decidir se oferece ou não a denúncia, o que nós acreditamos que vai acontecer pelo acervo probatório robusto que tem no inquérito, pela questão do laudo do IML. Estamos aí aguardando e contando com o oferecimento da denúncia. No caso do Ministério Público acatar a denúncia, o julgamento que ele recebe é um julgamento de júri popular ou é um julgamento em audiências fechadas? A senhora consegue me dizer? Nos termos em que ele foi indiciado por homicídio culposo, ele não vai a júri popular. Ele é julgado por um juiz de uma vara criminal. No entanto, nós entendemos que, na verdade, o crime que ele cometeu foi um homicídio doloso por dolo eventual, uma vez que ele assumiu o risco de matar a Lidiane quando ele aspirou a uma quantidade de gordura superior ao previsto pelo Conselho, tendo ciência disso,
e principalmente no pós-imediato, quando ela não teve ali o socorro, a assistência, reclamou de dores, de falta de ar, passou horas reclamando e sem nenhum suporte do médico ou da sua equipe. Então nós entendemos que todo esse enredo que culminou na morte dela foi algo que ele assumiu o risco e por isso deve ser enquadrado como homicídio doloso, por dolo eventual, que é o que esperamos que o Ministério Público ofereça denúncia, inclusive retificando esses termos. Qual que é a expectativa que a senhora tem? É de uma condenação dele? Sim, a nossa expectativa é que ele seja condenado, nossa, da família, né? Que seja feita justiça. Nós temos aí, né, provas consistentes de que realmente a sua conduta gerou uma morte aí de uma mãe, de família, de uma mulher jovem, cheia de sonhos. Então, nós vamos aí lutar para essa condenação. Sendo oferecida denúncia, vamos pedir para habilitar-nos como assistente da acusação e vamos em busca de justiça. Caberá aí também uma ação de indenização, já que a Lidiane deixou filhos menores, doutora? Sim, nós estávamos aguardando a conclusão do inquérito para poder partir para as questões cíveis. Então, na esfera civil será sim pedido indenização, deixou filhos menores, marido. Então, essas demandas também vão ser ingressadas. No caso, a senhora, que é uma advogada também jovem, ter essa vitória inicial, como é que a senhora vê esse iniciamento aí, então? Nós ficamos contentes, né? Se é que pode-se dizer isso, porque o contexto de tudo, do óbito, de como aconteceu, não tem como ficar contente, mas ficamos contentes de conseguir a vitória nessa primeira batalha, né? Nós estamos aí, eu acompanho a família desde o começo. O pai faleceu pouco depois da morte dela, então a família está extremamente abalada e estavam muito esperançosos, querendo muito essa decisão. Então, poder entregar para a família esse resultado momentâneo aí para a gente nos traz aí um pouco de felicidade no meio desse caso tão triste. E a gente aguarda aí o andamento desse processo e vão trazendo aqui, atualizando os fatos. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada também a você que nos acompanhou aqui pela nossa coluna. Nós falamos hoje mais uma vez sobre os problemas gerados em várias cirurgias plásticas, seguindo aquele raciocínio de que muitas vezes o sonho pode se tornar pesadelo. E aí a justiça é a saída, a justiça é o caminho que muitas pessoas buscam. Falamos hoje sobre o indiciamento de um cirurgião plástico e os resultados que podem acontecer daqui para frente. Muito obrigada pela companhia. Você me encontra também pelas redes sociais. Estou no Instagram, Etel Corrêa Jornalista. Estou também no Twitter, Etel_Corrêa. Até a próxima. Este foi mais um Fato em Foco.